Então, como eu disse a vocês, o título do texto de hoje é Psicologia das Massas e Análise do Eu, nessa nova tradução, que eu fiz uso aqui. Tá? O Freud, então, tenta explicar, né, daí o termo Freud explica, né, que hoje em dia é lugar comum, né, ele tenta explicar, então, a relação entre o indivíduo e o coletivo. Só relembrando uma aula que eu dei aqui para vocês sobre psicanálise e política, então vocês podem, enfim, se preciso for, recorrer ao vídeo dessa aula. Eu falava que indivíduo e coletivo, eles se enodam, né, eles se articulam como numa faixa de Mébius, ou como numa banda de Mébius, que é uma figura topológica, né, a topologia, que é a matemática que cuida das superfícies não orientadas, né. A faixa de Mébius é uma faixa que tem uma torção na sua construção, isso eu manuseei aqui, inclusive, nessa aula, e está lá gravado, para quem quiser relembrar ou quem quiser ver pela primeira vez. E, a partir dessa torção, ela tem uma face só, né? E, às vezes, né, quando você vai caminhando pela superfície da faixa de Mébius, você está do lado de fora dela e, às vezes, do lado de dentro, né? É aquela figura do infinito, ok? E, então, isso significa que indivíduo e coletivo eles têm uma face só. Não existe, assim, pelo menos da perspectiva freudiana e psicanalítica, um indivíduo com uma interioridade, né, separado de uma exterioridade, ok? Como se pensou durante a Grécia Antiga, né? Então, o coletivo e o individual, eles se articulam, tá? Eles, tal como a gente viu no aparelho psíquico, por exemplo, tá? O que é o supereu, né, ou superego, a não ser a internalização das leis e das regras coletivas ou sociais, né, que se dão por identificação do indivíduo com os pais, que são os transmissores dessas leis e dessas regras coletivas. Tá? Então, a gente não precisa que haja um fiscal de trânsito o tempo inteiro na rua para vigiar se a gente vai avançar o sinal ou não, porque a gente já internalizou que é preciso parar no sinal vermelho. Isso não impede que muitas pessoas avancem, mas existe essa internalização, né, do laço social, isso que nos permite conviver juntos, né? Imagine se cada um conduzisse o seu veículo na via pública do jeito que bem entendesse, né? Seria o caos, e seria inviável qualquer possibilidade de laço. Tá? Então, o Freud está falando dessa articulação entre o indivíduo e o coletivo, lembrando que essa articulação ela se dá tal como numa faixa de Mébius, tá? Com uma superfície só. Então, ele vai tentar responder a 3 questões. São 3 questões principais que ele delimita na página 140 dessa edição que eu utilizei. A primeira delas, né, o que leva os indivíduos a se agruparem como massa? Então, Freud vai dialogar com vários autores. Por exemplo, alguns autores acreditavam que, e acreditam ainda, né, que o ser humano possui um instinto gregário. O que é um instinto? O instinto é aquilo que você herda filogeneticamente, né? Ou seja, você já nasce, né, já nasceria com essa predisposição para o agrupamento. Freud é contrário a essa ideia. Tá? Ele não acredita em nenhum instinto gregário. Então, a gente não se agrupa por uma questão inata, porque é natural dos seres humanos se agruparem. Tá? Embora existam teorias que
defendam essa perspectiva não é o ponto de vista freudiano. Tá? O Freud, então, ele vai explicar esse agrupamento de indivíduos por um outro viés, que é pelo viés psicanalítico. Ok? Uma outra questão que ele tenta responder é de que modo a massa influencia a vida psíquica do indivíduo, né? Porque é uma via de mão dupla, né? O que faz com que alguns indivíduos tenham determinadas reações quando em grupo que eles não teriam individualmente? Então a gente pode pensar naqueles grupos de torcidas organizadas, sobretudo da Inglaterra, os chamados hooligans, né? Que quando estão juntos, né, quando eles constituem uma massa, eles são capazes de tudo, né? Eles praticamente não têm limites, né? Agora, esses indivíduos, né, isoladamente pensados, né, na sua individualidade, quando sozinhos, não são capazes de fazer 1/10 do que fazem quando em grupo. Então, Freud está tentando entender isso, de que modo a massa influencia a vida psíquica do indivíduo, de modo a que ele tenha uma ousadia que normalmente ele não tem quando isolado. Tá? É essa a questão. Essa é a segunda questão que o Freud está tentando responder. E, por fim, né, uma terceira questão que o Freud tenta responder é qual a alteração psíquica que a massa impõe ao indivíduo. Quer dizer, o que ocorre em termos psíquicos, né, para que o indivíduo se torne tão sugestionável quando em grupo, né? Para que ele se torne tão influenciável, para que ele provavelmente abra mão de si mesmo em prol dos interesses do grupo, né? Que alterações psíquicas ocorrem nesse indivíduo, né? Impostos aí por essa condição de massa, por essa condição de coletivo, né? Então, vocês podem perceber que essas três perguntas são muito atuais. O que acontecia em 1921 na Europa Central, que é o local da onde o Freud está falando, né? O Freud foi criado na Áustria, né? Ele foi para a Áustria, ele nasceu na antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, e ele foi para a Áustria com 4, 5 anos e viveu a vida toda lá, até 80 e poucos, quando ele viveu o último ano na Inglaterra, né, fugindo dos nazistas. Né? Em 37, 38, ele foi para a Inglaterra para não parar num campo de concentração. Porque para um nazista, um judeu era um judeu independente da sua importância. Podia ser Freud, Einstein, qualquer um ia parar no campo de concentração, tá? Porque era um ódio que eles tinham com relação a uma etnia, né? E não, enfim, não havia o culto da celebridade, né? Por nenhum judeu. Então, o que estava acontecendo em 1921? A ascensão do nazismo, a ascensão do fascismo. Ou seja, a gente estava vivendo, a gente não, mas os indivíduos que viveram aquela época estavam vivendo a ascensão de grupos totalitários, né, de movimentos de massa, de movimentos, enfim, de segregação, né? E o que é um movimento de segregação? É quando alguns indivíduos se identificam entre si como pertencentes a um dado grupo, como, por exemplo, os arianos, e a partir desse amor comum entre os arianos, eles projetam todo o ódio no outro, no não ariano. Então, há os arianos, né, que são a raça superior, que são os abençoados, os ungidos, os eleitos,
os escolhidos, né, como se acreditava naquela época, e há os outros, o resto, né, e esse resto precisa ser eliminado, né? Há, então, a política segregacionista, né, no sentido de excluir os não-arianos e tornar os arianos a única possibilidade de vida possível, né? A única possibilidade de vida. Pois bem, no contexto atual, 2021, né, a gente vê uma revivescência desses movimentos totalitários, líderes totalitários, né, nos Estados Unidos, né, a maior democracia do mundo, como era chamada, já não é mais, né, depois de Trump, ou de Trump, né, porque o Trump é enfim, depende da pronúncia, pode ser Trump também, né? Erdogan, Bolsonaro, a gente tem Le Pen na França, que ainda não chegou ao poder, André Ventura em Portugal, na Espanha a gente tem também esses movimentos de extrema-direita, né, que ressurgem, e ressurgem com uma psicologia das massas, né, bem freudiana. E não é à toa que determinados adeptos desses movimentos totalitários e segregacionistas são chamados de gado, né? Porque o que é o gado? O gado é aquele que funciona segundo uma lógica de rebanho. E a lógica de rebanho é a lógica de grupo, é a lógica do coletivo, né? É onde o indivíduo se dissolve na massa, né? E ele passa a ser massa de manobra, né? Ele passa a ser sugestionável, influenciável. O Freud vai até discutir essas questões da sugestão, né, da hipnose, etc, etc, etc. Que ele acha que não é por aí. Não é, a explicação não é por aí. Pela sugestão e pela hipnose, ele vai explicar psicanaliticamente, né? Então, o que acontece na atualidade é uma revivescência desses movimentos de grupo totalitários e segregacionistas, né? Onde existe, então, enfim, o bom, né, e o mal, né? O certo e o errado, né? O direito e o avesso, né? Então, por mecanismos de identificação grupal, né, entre aspas, os bons se identificam e combatem os maus, né? Os eleitos combatem os não eleitos, né? Os patriotas, por mais que seja um patriotismo narcísico, combatem os não patriotas, né? Os conservadores tradicionais combatem o multiculturalismo, né? Digamos, a arte não degenerada combate a arte degenerada, como a gente vê atualmente, tentativas de retaliação do movimento artístico, né? E por aí vai. Tá? Então, a gente vive 100 anos depois, tá? Essa efusão aí do totalitarismo e do segregacionismo, né? De movimentos que segregam as pessoas, né? O imigrante nos Estados Unidos ele foi trancafiado. Trump trancafiou crianças, ele colocou crianças em gaiolas, né? Isso foi fotografado, porque ninguém tem mais vergonha, né? Enfim, os campos de concentração eles foram, de certa forma, negados. Havia um negacionismo naquela época, não existem, né? Até que os primeiros fotógrafos chegaram e viram a destruição, né? O método de matar em escala industrial que foi construído naquela ocasião, né? Pela câmara de gás e cremação coletiva e tal. Pessoas reduzidas à sua dimensão de objeto, né? Desprovidas de qualquer tipo de humanidade, tratadas como lixo, como dejeto, né? E atualmente esses movimentos
eles revivem com uma diferença. Ninguém tem mais vergonha e ninguém tenta esconder nada. Na atualidade, isso é até motivo de orgulho, né? Então, é motivo de orgulho o indivíduo invadir o Congresso americano, né, vestido de bisão, e dizer que ele é um tribalista que acha que as mulheres precisam ser caçadas e estupradas. Então, assim, obviamente é um movimento misógino, ele está segregando as mulheres do grupo, né, no qual ele se reconhece, e ele acha que a mulher é simplesmente um objeto passível de ser usado ao seu bel prazer, né? Só que ele não tem mais vergonha disso, ele não tenta negar, ele não tenta esconder, né? Então a gente tem atualmente um movimento, né, que é de orgulho da própria imbecilidade, né? Essas pessoas têm, enfim, uma certa soberba, né, em terem valores tão tacanhos, tão toscos, mesquinhos e destrutivos em termos coletivos. Eu acho que essa é uma diferença aí importante que é preciso ser frisada com relação ao que o Freud estava pensando naquela época e ao que a gente está vivendo atualmente. Tá? O que a gente está vivendo atualmente, eu não sou versado em futurologia, não sei o que vai acontecer, mas se continuar na mesma intensidade, vai dar em algo muito pior do que deu no passado. Tá? Isso aí não sou só eu que estou falando, tem vários analistas e tal, porque a gente vive um movimento que é muito mais desavergonhado, né, do que o que foi, por exemplo, os totalitarismos do passado. Ok? Pois bem, vamos então passar, né, tentando responder àquela primeira questão. O Freud vai apontar os principais efeitos da massa sobre o indivíduo. Tá? Então eu peguei uma citação dele ali como epígrafe, da página 222, na qual ele fala assim, ó: dissolvido na massa, o eu regride, suspende inibições, submete-se mais aos afetos do que ao intelecto e inclina-se à violência. Tá? Então ele está falando de dissolução do eu, né? Regressão do eu, suspensão de inibições, submissão às paixões, muito mais do que ao intelecto, e uma inclinação à violência. Tá? Os dois principais efeitos, né, o primeiro da dissolução do eu, né, ele fala que é o fenômeno principal da psicologia das massas, que é a ausência de liberdade do indivíduo na massa. O indivíduo que está na massa, ele não é livre, né? Ele funciona mesmo segundo o comportamento de manada, né? E se ele funcionar de forma... Isso aí está muito bem descrito lá no mito platônico da caverna, né? Onde um determinado grupo habitava uma caverna, né? Habitava as trevas, né? É uma metáfora, e um desses habitantes resolveu sair dessa caverna e enxergou a luz, né? E ele voltou e resolveu compartilhar essa sua experiência, dizendo, olha, existe a luz, né? A gente não precisa viver aqui nas trevas. E o que fizeram com ele? O grupo foi e linchou esse indivíduo. Né? Linchou porque ele não tinha essa liberdade, né? Ele não tinha esse direito de acabar com uma ilusão do grupo, né? Quer dizer, o grupo acreditava que só existia trevas, e que a luz era algo inacessível, né? Bom, aquele que tenta, então, digamos assim, ir contra, né, esses valores grupais, acaba sofrendo as consequências punitivas, né? Tá certo? Dessa oposição. E suspensão do recalque. Tá? Como eu já falei para vocês, primeira parte da nossa disciplina, né? O recalque é um mecanismo de defesa, né, que faz com que os conteúdos dolorosos à consciência permaneçam inconscientes, tá? Permaneçam recalcados, ou seja, permaneçam não acessíveis, né, ao indivíduo, não acessíveis voluntariamente,
né, ao sujeito. Um dos efeitos da massa sobre o indivíduo é a suspensão disso. Tá? Então, aquilo que era recalcado, aquilo que ele não faria, ele passa a fazer, né? Porque é justamente a suspensão desse mecanismo de defesa, tá? Que é o recalque. Então, o indivíduo na massa, ele se encontra colocado sob condições que lhe permitem se livrar dos recalcamentos, de suas moções pulsionais inconscientes, né? Então, o fenômeno do linchamento, por exemplo, né, que a gente viu em Totem e Tabu na aula passada, né, quer dizer, um indivíduo que na sua vida cotidiana, em condições normais de temperatura e pressão, ele acha o assassinato uma coisa abjeta, ele acha uma coisa desprezível, mas quando em grupo, né, tomado por certas paixões, né, ele pode vir a linchar alguém. Esse mesmo indivíduo que achava o assassinato abjeto, que tinha uma repulsa à violência, ele pode se tornar violento, né? Ele pode participar de um linchamento coletivo, né? Então a gente presume que há aí uma suspensão do recalque, né? E sob condições normais ele continuaria tendo a mesma repulsa pelo assassinato e ele ia exigir que o indivíduo transgressor fosse punido segundo a justiça, né? Segundo que preza a lei. Só que, tomado de paixões, ele resolve, né, no grupo, resolver por conta própria, né? E linchar, né? Fazer justiça com as próprias mãos, essa ideia do olho por olho, dente por dente, etc. E resolve, então, linchar, né? E acaba, por exemplo, assassinando o assassino. Ou seja, ele se iguala, né, ao assassino. Ok? Bom, então qual é a força motriz dos agrupamentos em massa, né? Aí a gente já está entrando na explicação psicanalítica. Lembrando que o Freud ele vai dialogando, é muito rico esse texto, porque ele vai dialogando com vários sociólogos daquela época, né? E que tem várias explicações, uns falam de sugestão, hipnose, ele fala, não é por aí, existe uma outra coisa, vamos pensar aqui o que a psicanálise pode contribuir para elucidação desses fenômenos grupais, né, dos fenômenos da cultura. Então, ele fala, olha, na página 164, a massa é claramente mantida coesa por alguma espécie de força. Mas a que outra força poderíamos atribuir essa realização, senão a Eros, tá? E Eros, para os gregos, né, corresponde na teoria psicanalítica a libido, que é a energia quantitativa das pulsões sexuais. Então, em psicanálise existem as pulsões sexuais, que são as pulsões de ligação, né, que é aquilo que liga, né, aquilo que constrói, e há as pulsões de morte, né, que é aquilo que destrói, e é aquilo que desliga. Tá? Então, são essas duas forças, né, com as quais o Freud vai trabalhar. E ele fala que a massa, né, essa massa, ela funciona ligada por Eros, né, pela libido, né, por investimentos pulsionais sexuais. Por isso a coesão do grupo, né? E quando o indivíduo na massa desiste de sua singularidade e se deixa sugestionar pelos outros, ele o faz por amor a eles. Isso aqui é importante. Freud está falando, olha, o que causa a coesão do grupo é o amor, né? Como dizia aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, né? É o amor, nada mais a não ser isso que mantém as pessoas unidas, né?
a essência, então, de uma massa consistiria em ligações libidinais nelas presentes. Tá? Então, a coesão das massas se dá em função da libido, né? São as ligações de libido que caracterizam uma massa, e se, portanto, aparecem na massa limitações ao amor próprio narcísico, que não atuam fora dela, esse é, então, um indício imprescindível de que a essência da formação de massa consiste de ligações libidinais de um novo tipo entre os membros da massa. Tá? Então, percebam assim, o Freud ele vai explicar o estado do enamoramento, né? Inclusive nesse próprio texto, né? O que é o enamoramento ou o apaixonamento, né? É quando você deixa de investir em si mesmo para investir no outro, né? Então, o indivíduo apaixonado é aquele que praticamente investe toda a sua libido, ou seja, toda a sua energia sexual no outro, objeto das suas paixões. Tá? Então, ele tem essa perda do amor próprio, mas em prol de uma ligação forte com o outro. Tá? Esse aqui é o estado do enamoramento. Né? É uma pessoa que, inclusive, é capaz de por exemplo, se sacrificar por esse amor, né? Por quê? Porque esse amor próprio está investido no outro, tá? Então é um momento no qual é passível de se cometer alguns abusos, né? Alguma coisa assim nesse sentido que a gente vê muito nessas relações de enamoramento, de apaixonamento, né? E o Freud está falando, é exatamente isso que acontece na massa, no grupo. Né? Resta saber qual é esse objeto de enamoramento, né? Que causa o enamoramento dos indivíduos que compõem a massa. Né? Essa é a próxima etapa do texto. Quer dizer, Freud vai começar a pensar, então, qual é esse objeto do enamoramento dos indivíduos que compõem a massa. E aí ele vai chegar no líder. É o líder da massa, né? É aquele que assume uma função de ideal para aquelas pessoas, né? O ideal é aquilo que eu devo almejar, né? Por mais que eu nunca alcance, mas é um valor que eu almejo, né? Um dia alcançar, isso aqui é um ideal, né? Mas não vamos apressar ainda, não. Ainda tem uma questão que eu queria falar, logo após esse slide, que é a seguinte, né? Reparem que a consequência da psicologia das massas, né, é que, tudo bem, a ligação entre os indivíduos de grupo se dá pelo viés do amor. Né? A questão é que esse amor fica restrito aos iguais, a essas pessoas que compõem o mesmo grupo. Né? E o ódio é projetado nos diferentes, daquelas pessoas que não compõem o grupo em si. Né? Então a gente vê isso na política contemporânea. Né? Quer dizer, há uma demonização do comunismo pelo Olavo de Carvalho, que é um alucinado, né? E ele vê comunismo em tudo, né? Lembra muito o mecanismo paranoico, onde tudo faz muito sentido, né? A paranoia, tudo faz muito sentido. Então, você vê um camarada na televisão passar uma mensagem, você acha que é para você, tem essa autorreferencialidade, e tudo faz sentido, né? Todo não sentido é anulado na paranoia. E ele vê comunismo em tudo. Né? Tudo para ele tem um sentido do comunismo. Então, no Brasil, existe doutrinamento ideológico nas universidades. Né? Vocês não estão sendo doutrinados por mim? Quer dizer, o cara acredita, né, que nós somos capazes de doutrinar, né, e que existe todo um movimento gramsciano, no sentido do marxismo cultural, de você tomar o poder pela cultura e não mais pela revolução. O cara é um alucinado completo.
mas assim, que de certa forma funciona como um líder. Algumas pessoas se identificam, aliás, muitas pessoas se identificam com ele, né? E passam então ali a esse amor, a cultuar esse amor de grupo, né? Em função desse líder, e passam a odiar quem é diferente. Quem é diferente é comunista, quem é diferente é politicamente correto, quem é diferente enfim, é alguém desprovido de valor, né? É essa lógica dessa psicologia de massas, dessa psicologia de grupos, tá? Então, enquanto há amor entre os iguais, há projeção de ódio nos diferentes, né? E a gente está vivendo esse recrudescimento desse tipo de movimento, né? Por isso é que a gente está tão polarizado, né? Porque a gente nunca pensou a política com tanta ambivalência, né? Amor e ódio. Então a política hoje em dia é objeto de paixões, né? Amor por parte de grupos e ódio, né? Aos outros que não fazem parte desse grupo, tá? Então, claro, a extrema-direita atual é quem leva isso às últimas consequências, tá? Então, a extrema-direita, né? A extrema-esquerda também. No Brasil, a gente não tem extrema-esquerda, tá? Pelo menos nunca teve no poder. Então, mas a extrema-direita está no poder, né? Está governando. Então, os extremos são quem levam essa psicologia das massas ao seu zênite, né? Ao seu ápice. Tá? Eu trouxe uma citação do Freud também, de Psicologia das Massas. Então, ele vai falar assim, que uma religião, mesmo que ela se chame religião do amor, precisa ser dura e sem amor para com aqueles que não pertencem a ela. No fundo, toda religião é uma religião de amor a todos aqueles que a seguem, e todas se inclinam à crueldade e à intolerância para com aqueles que não lhe pertencem. Essa é na verdade, o que o Freud está aqui repetindo é Giordano Bruno. Giordano Bruno já tinha falado isso no século XV, XVI, por aí. Ele falou, olha, nenhuma das religiões existentes é boa porque todas impelem os homens a lutas fratricidas, né? Não tem como ser bom uma religião quando ela funciona segundo a psicologia das massas. É isso que o Freud está falando nesse momento, tá? Depois, no Mal-Estar na Civilização, a gente vai retomar isso, né? A gente vai ver que é impossível amar o próximo como a si mesmo, que a gente vai ter que conviver com isso, com essa impossibilidade, né? É uma impossibilidade que não pode levar à impotência, mas há uma impossibilidade. Tá? Então, se outra ligação de massa entra no lugar da ligação religiosa, tal como a ligação socialista parece estar conseguindo agora, lembrando que é um texto de 1921, isso resultará na mesma intolerância contra os que estão de fora. Freud pegou, então, o socialismo ali em pleno, né, a Revolução Russa de 1917, se não me falha a memória, tá? História não é o meu forte, tá, gente? Mas, enfim, acho que foi 1917. Ele está pegando aí a Revolução Russa em pleno auge, né? E ele está falando, olha, isso aí não vai dar certo, porque funciona nessa perspectiva da psicologia das massas. Então é o Freud percebendo alguns mecanismos psíquicos aí revolucionários que iam melar a revolução, tá? Que iam, de certa forma, sabotar a própria revolução de dentro dela mesma. Por isso é que eu falei, quer dizer, esses movimentos extremistas, né, também são complicados porque funcionam nessa perspectiva da psicologia das massas. Ok? Pois bem, essa citação é do próximo texto que a gente vai discutir, que é o Mal-Estar na Cultura, ou Mal-Estar na Civilização. Mas eu trouxe para cá porque acho bem interessante. Ó.
Freud afirma que é sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de sua agressividade, né? Então, se a gente pudesse resumir a psicologia das massas, ela seria resumida assim: amor para uns, ódio para outros, né? Amor para o grupo, ódio para o não grupo. Amor aos iguais, agressividade, ódio aos diferentes, né? E por aí vai, tá? Pois bem, passemos então. Bom, ele traz, né? A gente já está aqui mais ou menos que concluindo, porque eu fiz um resumo bem sintético mesmo, né, do texto, pegando só as partes que nos interessam para a gente pensar esses movimentos, né, grupais. Ele traz, então, uma fórmula da constituição libidinal de uma massa. Tá? Ele vai falar, olha, a essência da massa não seria compreensível se negligenciássemos o líder. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Qual é o objeto do enamoramento, né? Do apaixonamento dos indivíduos que compõem uma massa? Para o Freud é o líder. Então, o Freud ele dá uma importância muito grande ao líder, né? A pessoa que está ali, porque, de certa forma, o líder é aquele que torna o movimento de massa possível, porque ele vai transmitir um certo ideal, tá? Com o qual os indivíduos da massa vão se identificar. Então, o líder do grupo, ele é o Freud faz uma analogia sempre que ele, ao longo do texto, ele vai falar da igreja e do exército. Embora não sejam movimentos de massa iguais, mas são movimentos de massa, né? A igreja e o exército funcionam, né, por esse viés do líder, né, que geralmente é um líder que ama muito os seus discípulos, né, os seus agregados, por mais que ele não dê a mínima para os outros, né, ele governa só para uns e não para todos, mas o líder é esse, o líder é aquele que faz né, uma seleção, né, de pessoas, e essa seleção é feita porque são aquelas que acreditam no ideal que ele está ali transmitindo, né? Então, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, olha, acabou a palhaçada no Brasil, vamos endireitar o país, né? Endireitar com todos os equívocos que esse termo possui. O Brasil está muito caótico, está muito, né? Enfim, o diagnóstico é o mesmo, né? Porque eu acho que quem não reconhece isso é meio tantã, mas enfim. Feito o diagnóstico, aí ele vai para o tratamento. E qual é o tratamento? O tratamento é a gente resgatar valores antigos, né? O que está causando a degeneração social são esses novos valores. São essas comunidades LGBT, é o movimento negro, é o movimento feminista. Isso não vale nada, né? Então vamos imaginar, tá? Só na nossa imaginação, um líder que pense assim, tá? É só para a gente imaginar, tá? Então, um líder que acha que, né, tem os esquerdopatas, tem o movimento LGBT, tem o, né, que quer corromper a família, tem o movimento negro, enfim, que quer contestar privilégios, né, da branquitude, tem, então, um movimento feminista que vem contestar uma sociedade patriarcal, e nada disso vale nada. Aí o líder fala, o que vale, o ideal, né, aí ele, vamos supor, né, essa lapiseira aqui seja um ideal. Então eu quero vender essa lapiseira para vocês, eu quero transmitir, né, essa lapiseira para vocês, para que vocês
se tornem essa lapiseira, né? Vocês têm que se tornar isso que eu estou tentando transmitir. E aí ele vai falar assim, olha, o que vale, a gente pode, né, os valores que a gente quer reconstituir, né, que são tradição, família e propriedade, né, eles se resumem num slogan, que é Brasil acima de todos, né, ou Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? As pessoas têm um estalo assim, né? Nossa, mas era tudo que eu queria ouvir. Nossa, mas você fala o que eu penso. Nossa, como você pode estar errado se eu sou isso que você fala? Né? Então há uma identificação desses indivíduos que compõem essa massa com esse ideal. O ideal do eu, na verdade, quando em psicanálise se fala em ideal do eu, é aquilo que o indivíduo almeja para si mesmo. Que por mais que seja inalcançável, mas é algo que ele almeja. É algo que o movimenta, que o faz correr atrás, né? Desse valor, né? Dessa posição moral, né? Enfim, que é diferente do eu ideal. Então a gente tem, em psicanálise, o eu ideal e o ideal do eu. O que é o eu ideal? O eu ideal é aquilo que você... ele é imaginário, é aquilo que você pensa acerca de si mesmo, né? Então eu posso estar aqui falando, olha, eu me chamo Rogério, eu tenho 46 anos, eu sou psicólogo, psicanalista, professor, né? Casado, eu tenho 2 filhos, né? Então, moro em Aracaju, né? Gosto muito de alguns estilos musicais, de cinema, aí eu falo dos pratos gastronômicos. Então, é aquilo que, né, eu reconheço em mim mesmo, né? Isso é o eu ideal. O que é o ideal do eu? O ideal do eu é aquilo que eu almejo ser, quer dizer, o que eu gostaria de ser para além daquilo que eu penso que sou, né? Então essa que é a questão. O ideal do eu, ele serve de uma referência, né? Para que a pessoa esteja sempre ali, enfim, investindo pulsionalmente em alguma coisa, né? Que não em si mesmo, né? Naquilo que ela pensa que é, no eu ideal. Senão seria uma pura relação narcísica, né? O indivíduo investindo somente em si mesmo. E o líder da massa, é aquele que consegue transmitir com sucesso um ideal. Então ele passa esse ideal de modo a que os indivíduos que compõem essa massa acreditem nele e creiam com paixão. Tem que ter paixão, enamoramento, né? Confusão. O indivíduo não sabe mais o que é ele e o que é o outro, né? É como se tivesse um estado fusional com o líder, né? Por isso que é muito difícil você, enfim, alterar essa relação, né? Quando a pessoa estabelece esse tipo de fusão, né? É muito difícil. Tudo que a pessoa faz é te xingar, se você contesta o ideal dela. Né? Então, ela... Quer dizer, não há diálogo, não há diálogo. Enfim, a gente percebe atualmente que com algumas pessoas não se deve dialogar mesmo, né? Porque são pessoas incapazes de dialetização. Quer dizer, elas possuem uma ideia fixa, uma fixação num determinado ideal do eu, e não abrem mão dele, né? E vão erigir todos os seus valores a partir disso. Tá? Então são essas pessoas, né, que se fantasiam de verde e amarelo, que vão fazer passeatas e manifestações babando, né? Você percebe as pessoas babando, uma raiva, um ódio, que a gente não sabe de onde que vem, mas vem daí, da identificação com o líder, né? Desse movimento grupal, do amor que esse líder nutre pelo grupo de eleitos, do amor que os membros do grupo nutrem uns pelos outros e da projeção de todo o ódio no diferente.
né? Então, são pessoas que vão para a rua denunciar, né? Todos aqueles que estão causando o mal à sociedade. Quem é que causa o mal, né, atualmente? Bom, a gente tem o PT, né? A gente tem o comunismo e a gente tem a militância, né? Seja a militância LGBT, negra, feminista, etc, etc. Quer dizer, esse é o líder de extrema direita, tá? Com o qual muitas pessoas se identificam, tá? Bom, então, Freud, lá na página 192, ele fala, olha, uma massa primária é uma quantidade de indivíduos que colocaram peraí, está certo isso? Uma massa primária é uma quantidade de indivíduos que colocaram um e o mesmo objeto no lugar de seu ideal do eu. Em consequência disso, identificaram-se com os outros em seu eu. Tá um pouco complicada essa tradução aí, né? Mas, enfim, é isso. É a identificação dos membros entre si com o ideal transmitido pelo líder, né? Então, há essa identificação com o ideal do eu, né? Do líder. Tá? E o Freud apresenta, ele faz, então, uma apresentação gráfica, né? Há, na verdade, uma introjeção desse objeto externo, né? E o objeto pode ser um ideal, um valor, né? Qualquer coisa que a gente internalize, né? Então, esse objeto ele é internalizado e ele vai, o indivíduo vai se identificar a ele, né? Então, esse objeto vai se tornar o ideal do eu desse indivíduo, ou o ideal do ego, como está aí. Só a título de curiosidade, isso não é específico da nossa disciplina, mas quando esse objeto, né, quando o indivíduo se identifica com esse objeto, né, quando esse objeto vai parar no eu, a gente tem o que se chama de melancolia ou depressão. Né? O que é a melancolia ou depressão? É um indivíduo que não quer abrir mão do objeto perdido. Então ele se identifica com o objeto perdido e ele é incapaz de elaborar o luto. Né? Então o luto, quando você perde um ente querido, por exemplo, né? E agora na Covid isso tem acontecido, na pandemia de Covid isso tem acontecido muito, né? Um a cada 1.000 brasileiros já morreu, então é um número assustador, porque a gente junta 1.000 pessoas num auditório relativamente pequeno, né? Então você imagina nesse auditório você tirando uma pessoa ali, né? Em cada auditório espalhado aí nos municípios você tira uma pessoa, é um número assustador. Mas, enfim, quando o indivíduo perde um ente querido, né? Ele está em luto. E o que é o luto? O luto é uma tristeza, né? Ele está ali elaborando essa perda, ele precisa elaborar, né? Ele precisa, de certa forma, aceitar que ele perdeu. Né? Muitas pessoas não aceitam e acabam se identificando com o objeto perdido. Então, é como se o eu da pessoa fosse desalojado do lugar e o objeto tomasse o seu lugar, como numa dança das cadeiras, né? O eu sai fora e o objeto... Então a pessoa fica ali naquela nostalgia, né? Naquela lamentação, naquela, como é que se diz assim, autorrecriminação, né? A gente sabe quando o indivíduo está em luto ou quando ele está em depressão, sobretudo pela fala, né? Quando o indivíduo fala assim, perdi sei lá, o meu marido, estou muito triste, mas, né, enfim, a vida perdeu a graça, né? A gente tem que seguir adiante, não tem o que fazer. Esse é um indivíduo em luto, né? E o indivíduo depressivo, para usar o mesmo exemplo, né? Perdi o meu marido, estou muito triste, né? A vida perdeu a graça, ou seja, a mesma narrativa do luto, só que com um acréscimo.
e a culpa pela morte dele é minha. Né? Tamanha a identificação que essa pessoa tem com o objeto que perdeu. Não há essa diferenciação entre ela e o objeto. Então a pessoa se autorrecrimina, e ela, mas eu devia ter cuidado melhor dele, por que eu não levei ele no médico, por que eu não fiz né, uma alimentação mais saudável, porque eu, né, porque eu. Então, é um indivíduo que se autorrecrimina porque o eu está ali consumido pelo objeto. Isso seria a melancolia. Né? E o Freud diz que quando esse objeto ele passa para o ideal do eu, aí a gente tem esse fenômeno da massificação, da psicologia das massas. Né? É um indivíduo que está, de certa forma, também identificado com determinado objeto perdido, né? Mas esse objeto perdido é sempre um ideal que o líder recupera. Então isso aqui é interessante. É um indivíduo que ele está ali lamentando, porque na minha época que era bom. Né? A gente vê pessoas, enfim, em redes sociais postarem isso, né? A foto de um cinto falando, na minha época a educação era isso. Uma nostalgia, né? Quer dizer, como se bater fosse educativo, enfim. As pessoas têm uma nostalgia do passado, né? Essa é que é a questão, assim, sobretudo a extrema-direita, né? Então, a nostalgia, porque na minha época que era bom, porque os valores, né, de tradição, propriedade, família, que eram inalienáveis e que isso tem que voltar à família tradicional. Né? Se o indivíduo entrar na minha propriedade, eu tenho direito de matá-lo, sim, por isso que eu vou me armar, e vou me armar comprando não um revólver, é fuzil. As pessoas estão comprando fuzil. Né? Tem propaganda em rede social de fuzil. Tá? No Magalu, lojas americanas. Ok? Aqueles que você recarrega, enfim. Artilharia pesada do exército está sendo vendido à torta e à direita. Então, né, o que é bom é isso, é a tradição. Né? Tem que me dar bênção na hora de dormir, enfim. Então, essas pessoas que têm esse tipo de nostalgia, né, que também estão ali, de certa forma, enlutadas, né, e que chega um líder e apresenta um ideal que vai, de certa forma, resgatar, né, todos esses valores com os quais essas pessoas se identificam. Então, vocês imaginem o poder de coerção desse líder. Né? Esse líder ele passa, inclusive, a ter o direito de vida e morte sobre os seus súditos. A gente vê atualmente, na atual pandemia, né, um líder que incentiva a aglomeração e o tratamento precoce, que é comprovadamente, cientificamente ineficaz. É comprovado cientificamente ineficaz. Né? Então, a gente vê um ser que impele os seus súditos à morte, ou pelo menos a uma roleta russa, né? E em nome de uma economia, né? De um empreendedorismo, a economia não pode morrer, vocês, né, tem que salvar o Brasil, aquela coisa, ou seja, salvar a pátria. Se o ideal é a pátria, né? Brasil acima de tudo, né? E Deus acima de todos, né? Então, se eu tenho que salvar o Brasil e se Deus está acima de todos e me abençoa impedindo que eu contraia Covid, por que eu não vou? Então, a gente vê esses movimentos no contemporâneo que a psicanálise, de certa forma, vem elucidar, né? E que são bem significativos, né, dessa psicologia que o Freud está tentando dar conta nesse texto. Tá? E, por fim, gente, para acabar mesmo agora, né, fazendo uma correlação com o texto da aula passada, que foi Totem e Tabu, né, no qual a gente viu que existia uma horda primeva ou uma horda originária, né, na qual um pai controlava todas as mulheres e expulsava os jovens, né, para não haver concorrência sobre essas mulheres. Algo que o Freud pega da observação de Charles Darwin, dos símios superiores, e do banquete totêmico, né, que da refeição totêmica, ou banquete totêmico,
que os filhos se revoltam e matam o pai, mas a partir do momento em que o pai morre, né, cria-se um impedimento ali, de modo a que nenhum desses filhos possa assumir o lugar desse pai. Então, esse pai morto, ele cria uma regra de que ninguém daquela horda pode ter todas as mulheres, como esse pai primitivo, né? E aí surge, então, né, uma relação mais horizontal entre os membros da ordem, não mais vertical, com esse líder, com esse pai primevo, né? Então, essa relação horizontal vai dar origem à interdição do assassinato, ou seja, ninguém pode mais matar, né, uns aos outros, e ninguém pode mais ter todas as mulheres para si, ou seja, a gente tem aí a interdição do incesto sendo colocado como lei, né? A partir daquele momento, o indivíduo tem que se relacionar com outro membro do sexo oposto de uma outra horda, né? De um outro clã, de uma outra tribo. Então, isso deu origem ao que a gente conhece hoje por sociedade. Ao menos essa é a explicação freudiana, né? E que ele via essas duas leis que fundam a cultura, a civilização, a sociedade, no complexo de Édipo, onde cada indivíduo revive isso, então. A interdição do incesto, pode possuir a mãe, e a proibição do assassinato do pai para possuir a mãe. É basicamente essa leitura que a gente fez, de Totem e Tabu, na aula passada, e o Freud vai dizer que, na verdade, essa psicologia das massas, de identificação com o ideal do eu do líder, na verdade, é como se fosse uma regressão a essa ordem originária, né? Onde existe um pai, de fato, autoritário, ciumento e com poder de vida e morte sobre os seus súditos, né? Que é bem isso que a gente está assistindo no Brasil contemporâneo, no Brasil atual. Tá? Então, como epígrafe, né, lá na página 207, ele fala, olha, o indivíduo abandona seu ideal do eu e o troca pelo ideal da massa incorporado no líder, que é um substituto do pai. Então, o líder do grupo, na verdade, é um substituto do pai, né? E o caráter infamiliar ou estranho, coercitivo da formação de massas, que se manifesta em seus fenômenos de sugestão, pode, portanto, com razão, ser remontado à sua proveniência da horda originária, ou horda primeva. O líder da massa continua sendo o temido pai primevo. A massa continua querendo ser dominada por um poder irrestrito. Em grau extremo, ela é ávida por autoridade. Tem, segundo a expressão de Le Bon, sede de submissão, né? O pai primevo é o ideal da massa, que no lugar do ideal do eu, domina o eu. Tá? Essa ideia de que, na massa, o indivíduo retorna a essa relação primitiva com o pai, né? Autoritário e violento. Certo? Então, essas foram as referências que eu utilizei. O texto principal está acima, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um texto de 1921, e logo abaixo, aquela citação que eu trouxe também, que será o nosso próximo texto, a próxima discussão, e próxima e última, O Mal-Estar na Cultura, que é de 1930. O Freud ganhou o prêmio Goethe de literatura, ou seja, ele era um artífice, né, textual, um escritor com E maiúsculo, enfim. Ele dominava os processos de escrita. Então, os textos dele são muito difíceis por isso, porque o próprio texto provoca no leitor esses processos identificatórios. Então, você está lá lendo o texto dele, ele apresentando Le Bon como se ele fosse concordar com Le Bon, mas ele apresenta o Le Bon para puxar o tapete do Le Bon, né? Então, ele apresenta quando você pensa, né, que ele vai, enfim,
endossar aquilo que o Le Bon falou, ele vai falar, olha, isso é uma explicação muito cativante, mas nós não vamos por aí, nós vamos por um outro viés, porque o Le Bon, ele era uma pessoa que pensava pelo viés da consciência, não é? E o Freud introduz uma dimensão inconsciente. Então ele deixa de... Né, só lembrando que os processos de contágio, né, eles eram explicados pelo viés da sugestão hipnótica, né? Então, era o grande modelo de explicação desses processos de contágio lá no final do século XIX, início do século XX. O Freud vai falar que isso não é suficiente. Inclusive, ele abandonou a técnica da hipnose porque ele percebeu que era metodologicamente ineficaz porque não alcançava conteúdos inconscientes. Então, assim, a hipnose, a sugestão, o contágio, eles não explicam os fenômenos grupais, né? Para o Freud, o que vai explicar, né, são movimentos aí identificatórios. E aí ele entra com essa... eu não sei se é a primeira vez, mas me parece que é a primeira vez que ele fala da identificação. Antes ele não tinha falado, assim, né, um capítulo, ele, na Psicologia das Massas, dispensa um capítulo inteiro para falar sobre identificação. Então ele introduz a dimensão da identificação, que não tem a ver com a identidade, né? Porque a identidade é a dimensão consciente da identificação, e a identificação é a dimensão inconsciente, né? Então, ao longo da nossa etapa, como você falou, a gente constrói o nosso eu, o nosso ego, por identificações, né? As pessoas com as quais a gente ama. É por isso que a gente só pode educar pelo viés do amor. Só o amor educa. Por quê? Porque é o amor que consegue causar processos identificatórios, né? Uma educação muito punitiva, uma educação muito repressora, ela não é internalizada porque ela não causa esses processos identificatórios com o outro pelo viés do amor, tá? E aí, de certa forma, é isso que o Freud está introduzindo, está falando que uma massa, né? E aí o termo rebanho utilizado por ele, eu acho interessante, que é Herb, ou Herd, em alemão, mas é rebanho, literalmente. Fala de um tipo de grupo, né? Então, ele não está tentando explicar, pelo menos da minha perspectiva, todas as relações grupais, né? É por isso que é complicado você traduzir por psicologia de grupo, porque ele está falando de um tipo específico de grupo, e não de todos os grupos. Ele está falando do grupo com o líder, né? E com a massa, né? Com o rebanho, tentando justamente dar conta lá dos fenômenos totalitários que o mundo vivia em 1921. Agora, uma outra possibilidade de agrupamento é a multidão, né? Então, a multidão é diferente da massa. Se vocês tiverem interesse, tem um livro chamado O Império, que é de dois autores, Tony Negri e Michael Hard, que eles vão falar justamente sobre esse conceito, essa noção de multidão. Que aí já é um desdobramento da massa, né? Não coincide necessariamente com isso que o Freud está tentando dar conta. Assim como no texto do Freud sobre a melancolia, ele não tenta dar conta, ele não tenta falar ali de todas as depressões, né? Ele está falando de um tipo específico, tá? Ele não nega a existência de outros tipos, mas ele está se limitando ali a um recorte. Acho que aqui ele fez a mesma coisa. Então ele está falando de um tipo de relação grupal que é verticalizada, né? E como que isso ressurge, né, no contemporâneo. Em 2021, quando a gente pensava só, né, em democracia, direitos humanos e horizontalidade,
né? Então, todos iguais perante a lei, todos com os mesmos direitos, né? E deveres, enfim. A gente vê um retorno aí da massa, do líder, né? Ou seja, de um certo tipo de agrupamento do qual Freud falou com propriedade. Então, por isso que eu acho um texto atual, né? Porque a gente está revivendo esse tipo de grupo com o qual ele lidou lá. Rogério, Oi. nesse sentido aí que você está trazendo, essa concepção de massa e tal, que eu concordo, teria alguma aproximação, ou o termo, por exemplo, mais usado hoje, o populismo, seria um substituto para essa noção de massa? Do pouco que eu li, né? Então, se você pegar o Jorge Alemã, ele vai ter uma concepção de populismo que é via Laclau. Então, o Ernesto Laclau, que foi um pensador, né, argentino, ele vai usar uma noção de populismo totalmente diferente, né? Então, assim, existe o populismo enquanto massa, que é aquele populismo proporcionado pelos caudilhos, né? Então a gente tem na Argentina o Coronel e a Evita, né? Então é o peronismo, enfim. A gente tem o getulismo no Brasil, né? A gente tem Mussolini, Hitler, então é um populismo caudilho, né? Ou seja, tem o líder, tem os seguidores, enfim, os séquitos, né? Tem aquelas pessoas que ficam lá naquele puxadinho em Brasília, né, só para vê-lo, fotografá-lo e ouvindo ele falar aquele monte de besteira, né? Então a gente tem isso muito claro, esse tipo de populismo, mas o populismo que o Laclau propõe, pelo menos por essa leitura meio enviesada que eu tenho, que é via Jorge Alemã, que é um psicanalista, se aproximaria mais, talvez, dessa ideia de multidão, não? Quer dizer, porque a multidão é o não todo, se a gente pensar em Lacan, né? Uhum. Então você não tem mais uma figura de exceção, né? Então é aquela relação horizontal e aberta, né? No sentido de que não é um grupo fechado, né? É algo aberto, é algo em transformação e é algo metamórfico nesse sentido, né? Que está sempre mudando e tal. E aí eu penso, só para concluir, os movimentos sociais contemporâneos, não posso falar de todos e tal, mas assim, muitos deles têm lideranças coletivas, como por exemplo Black Lives Matter. Então a internet acabou proporcionando isso, né? Não há mais uma identificação com o líder vertical e etc e tal, mas sim com determinados ideais e valores que estão ali horizontalizados, né? E, enfim, e no caso, a mensagem é parem de nos matar, né? Essa mensagem do Black Lives Matter. I can't breathe, né? Enfim, aqui no Brasil a gente não tem nada correspondente, embora a gente viva o mesmo extermínio, ou talvez pior até, né? Acho que o extermínio aqui é talvez até pior do que lá, mas o extermínio da população negra, que eu estou me referindo a isso. Tem dados oficiais que mostram, né? Que a população negra no Brasil é vítima preferencial de bala perdida, né, e violência e etc e tal. Era só para saber se possui uma relação direta entre o termo rebanho e o processo de identificação de Freud. Então, Maria Rita, eu responderia a sua pergunta assim: é a forma como Freud tentou explicar esses processos, enfim, de
dissolução do eu na massa, né? Ou seja, de sugestionabilidade extrema, né? De se deixar levar, né? Enfim, nesse sentido, rebanho nesse sentido, né? Então, o Freud explicou esse fenômeno pelo viés da identificação, né? Ele vai falar que isso, quer dizer, não é um processo de imitação, né? Como é, por exemplo, o fenômeno hipnótico, né? O fenômeno hipnótico é um processo... A sugestão hipnótica é um processo de imitação. Não sei se vocês já viram algum hipnotizador num desses programas de auditório, né? Então ele faz uma pré-seleção, depois ele vai, hipnotiza o primeiro, e os outros, né, vão na onda. Quer dizer, o que ele tá tentando dizer é que há uma questão aí simbólica por trás para além do imaginário, né? É mais profunda o enraizamento, é mais profundo o enraizamento de um processo identificatório de um indivíduo com o ideal do eu, do líder e do grupo, do que um processo imitativo por contágio. O que ele está falando é isso, mais ou menos. É que há um enraizamento mais profundo e que implica para a sua dissolução a desidentificação, né? Então o indivíduo teria que se desidentificar com esse valor absoluto que ele tomou para si, né? Como, por exemplo, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ele precisa entender que existem outras coisas, talvez, que vêm furar esse slogan, né? Quer dizer, o Brasil acima de todos? Não, o Brasil não está acima de todos, a gente está no Mercosul, né? Deus acima de tudo? Não. Como é que ficam os ateus, então? Né? Então, você fura esse processo identificatório com a desidentificação, mas aí a pessoa tem que, de certa forma, abrir mão desse valor como um absoluto, né? E atualmente eu acho que poucos estão dispostos a isso, tanto que a figura em questão é chamada de mito. E o que é um mito? Um mito é aquele que transmite um valor, né? É aquele que transmite um ideal, né? O mito é uma espécie de totem, né? Como a gente viu na aula passada. É praticamente um ancestral do grupo, né? Enfim. Mas o ponto que eu queria... Sim, entendi, era sobre isso mesmo. É interessante que pode ser até sobre o próprio mito da caverna de Platão. Pois é. Quer dizer, se você acredita só nas trevas, na escuridão, se tem isso enquanto valor, ideal, internalizado, etc., quem traz a luz vai ser linchado, né? Muito provavelmente. Agora, um ponto que eu queria, até pela fala do Elton, o ponto que eu queria enfatizar é o seguinte, é que o texto do Freud, ele é ideal, olha o ato falho. O texto do Freud, ele é atual, porque, infelizmente, a gente voltou ao patamar de 1921. Né? Então, é uma desafortunada atualidade. Eu preferiria que fosse um texto datado. Mas aí é que fica a pergunta, e eu não vou responder também, enfim, nem sei se dá para responder. Mas o Freud está falando de uma tendência que é inerente ao ser falante, dessa identificação com o líder. Quer dizer, nós
temos isso enquanto uma tendência inerente, é inerente ao ser humano, esse tipo de identificação, que de tempos em tempos fica em stand-by, em modo de espera, e depois ressurge, né? É uma pergunta. Quer dizer, o Freud está dando conta aqui de uma estrutura do sujeito, ou ele está falando de uma época, né, que de tempos em tempos retorna, como o eterno retorno do mesmo do Nietzsche, que retorna diferente, claro, não é o mesmo retorno de 1921, mas o totalitarismo está aí, o segregacionismo também.